Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Preparado para a nossa revisão de língua portuguesa, não é mesmo, Pura? Isso aí. Olha lá, e eu já vou chamar a atenção porque nós estamos na revisão de literatura, essa escola literária iniciando aqui no Brasil, que é, olha lá, literatura colonial. Vamos aí então de olho na tela, aula 14.2, literatura colonial. A nossa primeira revisão, a informação aqui que você não pode deixar de tomar nota é este conceito. O período colonial, né, praticamente, na verdade, Senhor, vamos buscar essa caneta, professora Pura, tenha calma aí, vamos lá. A era colonial da literatura brasileira, né? Ela abrange 3 primeiros séculos. Atenção! Então, essa primeira escola literária no Brasil, né, denominada aí Era Colonial, ela abrange 3 primeiros séculos de existência no país, sob a condição de colônia de Portugal. E aí vamos vincular as aulas de história, chamando o Beto, chamando o professor Lorismar, né? Tá bom? Então, essa informação, ela vai estar bem consolidada em história, né? Nesse aspecto em relação a esse período colonial, em essas conquistas, né? Tá bom? Então, assim, a literatura iniciando aqui no Brasil abrange aí 3 primeiros séculos. Vamos aí à informação-chave. Não se pode falar em literatura propriamente brasileira antes da independência de 1822, também antes aí do romantismo de 1836. Não tem lógica, beleza? Os documentos históricos representam as primeiras manifestações escritas em território brasileiros. Olha só, os portugueses escrevem suas impressões da terra encontrada e dos povos que aqui viviam. Esses portugueses são aqueles viajantes, né, que faziam seus relatórios, beleza? E esses relatórios chamados de crônica e os viajantes de cronistas. Muito bem. E aqui com esse texto imagético, né, a gente traz para dar aí esse suporte na compreensão dessa escola literária. Aqui, na verdade, é uma imagem, né, retirada. Essa imagem está no Museu Paulista, é do pintor brasileiro aí, Oscar Pereira da Silva, tá? E aí, então, com o título Desembarque de Cabral. Então, bem no início, quando chega aí aos nossos portos, beleza? Literatura colonial, quinhentismo, né? E aí é claro que século XVI, só que pontualmente de 1500 a 1601. Nesse período, a literatura sobre o Brasil é de caráter meramente informativo, tá? Seiscentismo, conhecido como barroco, século XVII, de 1601 a 1768, literatura no Brasil. A produção propriamente literária, ainda que parte constituída de simples transposição dos modelos ibéricos. Beleza, mais uma escola aí, pós-barroco, setecentismo, que aí nós vamos ter o arcadismo, né? O arcadismo tem uma data também certinha aí, marcando esse período. Qual é? Século 1768 a 1836. Ok, então assim, né? Depois dessa revisão aí sobre as escolas literárias, só mesmo aí uma pincelada, lembrando que vai ter aula específica de cada escola, valeu? Exatamente. Assim encerramos a revisão, Madinha. Exatamente, daqui a pouco a gente retorna com as atividades. É isso aí, até lá. Olá, estamos de volta para nossas atividades, não é mesmo, Pura? Eu acho legal, né, quando a professora Madinha fala, olá, estamos de volta. Olha, eu já quero, para nossa alegria. Quem lembra? Ai, acho que eu já me entreguei, né, com esse... mas beleza. Mas tranquilo, estamos de volta, assim, conforme combinamos. Para quê, Amadinha? Para o nosso momento do Tirando Dúvidas, de olho na tela.
Resolução da atividade de sala. Beleza, vamos então questão número 1. Sobre a literatura produzida no primeiro século da vida colonial brasileira. É correto afirmar que, letra A, É formada principalmente de poemas narrativos e textos dramáticos que visava a catequese. B, Inicia com prosopopeia de Bento Teixeira. C, É constituída por documentos que informam acerca da terra brasileira pela literatura jesuítica. D, Os textos que a constituem apresentam evidente preocupação artística e pedagógica. E, Descreve com fidelidade e sem idealizações a terra e o homem, ao relatar as condições encontradas no mundo. ok. Vamos lá então. Você aí, aluno da NASA, já sabe que primeiro, para gabaritar, precisa analisar o comando da questão, não é isso, Márcia? Com certeza. Então, no comando da questão, o aluno tem que focar em uma palavra-chave, ok? Então, sobre a literatura produzida, olha aí, ó, no primeiro século. Da vida colonial brasileira. Olha, pronto. O que é correto afirmar? Vamos analisar a letra A. É formada principalmente de poemas narrativos. O que é isso aqui? Olha, já no primeiro, já vai descartando, né? E ainda mais, olha, só poemas narrativos poderia até dar uma dúvida, sim, porque está narrando ali, beleza. Mas, olha o conectivo, ou seja, está dizendo que é formada por dois gêneros, e isso não é verdade, né? Então, poemas narrativos e textos dramáticos, é esse gênero que aparece no início da vida colonial, as produções literárias. Então, nós vamos aqui descartar por essa informação. Então, não é a letra A. Vamos de baixo para cima, Amadinha? Vamos. Descreve com fidelidade e sem idealizações a terra e o homem ao relatar as condições encontradas no novo mundo. Ok. Bom, metade daqui tá ok, né? O nosso aluno entendeu, sim, que temos aí a questão de descrever mesmo a terra, contando, né, aí sobre o homem, sobre a terra, relatando as condições encontradas aí nesse novo mundo, vamos dizer assim. Até aí, beleza. Porém, olha só, o tipo aí da produção é apenas só descrever. É isso mesmo? E ele fala também da questão sem idealizações. Aí mata. Aqui, aí já né? vai descartando. Ok, então não é o gabarito. Então isso aqui também está descartado, né? Beleza? Vamos então para a letra D. Os textos que a constituem apresentam evidente preocupação artística e pedagógica. É isso. Será que os textos, essa era a função dos textos narrados, né? Pelos, lembra que a gente deu exemplo da carta, né? Também as crônicas, né? As crônicas do viajante, narrando lá. Relatórios. Isso, os relatórios. Será que aqueles textos, né? A preocupação era apresentar evidente preocupação artística e pedagógica? Era essa? Não, né? Então, vamos aqui também descartar. E aí nós temos a letra B. Inicia com a prosopopeia de Bento Teixeira. É a hora de Bento Teixeira apresentar-se, né, no início aí da vida colonial no Brasil? Não, né, gente? A prosopopeia não entra aqui no período aí colonial, principalmente nas produções literárias, porque Bento Teixeira não é o momento dele ainda aqui. E qual é o gabarito da questão? Olha lá. É constituída, né, por documentos, olha a palavra-chave, a gente até destacou durante a aula, né? É constituída por documentos, beleza, essa é a palavra que você vai vincular à literatura aí, tá? Quinhentista. Mas que documento é esse? Documentos informativos, né? Documentos que informam. Informam o quê? Falam sobre o quê? Acerca da terra brasileira e pela literatura jesuítica, tá? Beleza, sim? Vamos então justificar agora para a segunda... Não, vamos para a questão número 2. Que justificar nada, já justificamos aí, né? Ok, questão número 2. Leia. A famosa Carta de Achamento do Brasil
mais conhecida como a Carta de Pero Vaz de Caminha, foi o primeiro manuscrito que teve como objeto a terra recém-descoberta. Nela encontramos o primeiro registro de nosso país, feito pelo escrivão do rei de Portugal, Pero Vaz de Caminha. Muito bem. Ok, comando da questão. Podemos inferir, então, a seguinte intenção dos portugueses, né? Letra A, objetivava o resgate de valores e conceitos sociais brasileiros. B, Buscavam descobrir através da arte a história da terra recém-descoberta. C, estavam empenhados em conhecer um pouco mais sobre a arte brasileira. D. Firmar um pacto de cordialidade com os nativos da terra descoberta. E, explorar a tão promissora nova terra. E aí, aluno da NASA, qual o seu gabarito? A, B, C, D ou E? Então, Letra E, claro. Né? Explorar a tão promissora nova terra. Ok, lembrando, vamos voltar só um pouquinho, né? Lembrando que, olha só, podemos inferir, podemos retirar, podemos entender, né? O que? A intenção dos portugueses. Esse gabarito é vinculado às informações que estão no texto, tá? No texto, então, é explorar a tão promissora nova terra, beleza? Muito bem, então vamos lá chamar agora a questão número 3. Sabe-se que o Barroco produziu uma literatura que expressa o conflito do homem em face da terra, ou em face à vida. Em que verso de Gregório de Matos Guerra se verificam alguns traços do conflito antes referido, a ponto de ele tentar e fusão dos opostos? Letra A. Não vira em minha vida a formosura. B. Quem vira uma tal flor que não a cortara. C. É na alegria sinta-se tristeza. B. Ouvia fala nela cada dia. E olhos meus, disse então, por defender-me. A, B ou C. Então, nesses versos de Gregório do Mato, nós temos que achar um gabarito, né? Em que perceba-se os traços de conflito, tá? Fazendo aí essa fusão, né? Essa junção aí dos opostos. Onde percebemos isso? Na letra A, não vira em minha vida a formosura. Tem questão de oposição? Não temos aí oposição, né? Letra B, então a gente descarta a letra A, não é. Letra B, quem vira uma tal flor que não a cortara? Também, né? Não tem oposição nenhuma aí, né? Praticamente uma indagação. Letra C, posso a C ou de baixo para cima, Amadinha? O que você quer? Pede aí, Amadinha, vamos lá. Vamos analisar C. Letra C, e na alegria, sinta-se tristeza. Epa! Opa! Como é isso? E na alegria, sinta-se tristeza. Alegria e tristeza. Então, o aluno já percebeu aí que é a letra C, o gabarito, a fusão dos opostos. Ok, então gabarito da questão, letra C. Corre pro abraço, aluno da NASA, porque eu sei que você gabaritou aí. Questão número 4. Ao delimitar e qualificar os momentos decisivos da formação literária brasileira, devemos procurar distinguir manifestações literárias de literatura propriamente dita, considerado aqui um sistema de obras ligada por denominadores comuns. São, além das características internas, língua, temas, imagens, certos elementos de natureza social e psíquica, embora literariamente organizados, que se manifestam historicamente e fazem da literatura aspecto orgânico da civilização. Entre eles se distinguem a existência de um conjunto de produtores literários, mais ou menos consciente do seu papel, um conjunto de receptores fornecendo os diferentes tipos de público, sem os quais a obra não vive. Um mecanismo transmissor, de modo geral, uma linguagem traduzida em estilo, que liga uns a outros. Ok, vamos então... O conjunto dos três elementos dá
lugar a um tipo de comunicação inter-humana. A literatura que aparece sob este ângulo com sistema simbólico. De acordo com a leitura do texto acima e a respeito das primeiras manifestações literárias no Brasil, analise os itens. Primeiro, no período colonial não tivemos uma literatura propriamente dita, e sim manifestação literária que no Brasil surge no humanismo português. 2. Os textos no Brasil, no período colonial, tinham como característica a sua praticidade, dava à metrópole informações úteis para a colonização, literatura de informação, ou se prestavam a fins didáticos e religiosos, literatura de informação. 3. Os maiores ícones de representação da literatura de informação foram o padre José de Anchieta e Manuel da Nóbrega, que se valiam do teatro e de textos em Tupi-Guarani para a catequese dos índios que aqui viviam. Está correto o que se afirma em letra A, 1 apenas, B, 1, 2 e 3, C, 2 e 3 apenas, D, 1 e 3 apenas, E, 1 e 2 apenas. Tá ok. Então, após a leitura, você aí, com todas as anotações durante a explicação da aula, você vai chegar ao gabarito. Por quê? Você tem que partir da compreensão que estamos no início da colonização, ano de 1500, com a vinda da família real, né? E logo na sequência a gente tem aí já o processo de catequização, né? Então são pontos que já vão te levar para o gabarito, ok? Então vamos analisar. Essa questão número 3, os maiores ícones de representação da nossa literatura, né? Ou seja, da literatura de formação. Padre José de Anchieta e Manuel da Nóbrega. Até aí, ok? Correto. Então, esses dois se valiam de quê? Do teatro, né? E os textos em Tupi-Guarani. Por que eles usavam essa estratégia e essa tipologia? Para catequizar os índios que aqui viviam, né? Era uma estratégia aí para trabalhar essa parte em relação a essa linguagem. Ok. Isso aí está correto, é isso mesmo. E a 2? Vamos voltar um pouquinho. A 2. Os textos do Brasil, no período colonial, tinham como característica, olha lá, os textos, quais são as características desse texto? Davam aí à metrópole informações úteis para a colonização, ou seja, por isso que é a literatura de informação, né? O que são aí essas informações? Então, ou se prestavam a fins didáticos e religiosos. Ainda assim, literatura de formação. Isso está corretíssimo, né? Então, essa é a característica em que os textos aí produzidos nesse período, eles aí têm todo esse embasamento, essa função, né? Informativa e didática, tá? E religiosa. Então, assim, o 1 também está correto e o nosso gabarito é a letra B. 1, 2... As três estão corretas. Então, valendo assim, passa a régua, tá tudo certo, ok? E agora chegou aquele grande momento que os amadinhos estão esperando. E você sabe qual é? Não? Não sabe? Mas nós vamos apresentar para você agora, que é o Se Liga no Enem. Muito bem, Se Liga no Enem traz aí um gênero textual. Nós vamos aqui já, né, com uma produção, um gênero de Oswald de Andrade, um trecho, né, da poesia. Então vamos lá. O título, Erro de Português, de Oswald de Andrade, para responder a questão. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Comando da questão. Podemos observar que há uma crítica do autor em relação aos povos colonizadores, sobretudo uma crítica sobre as intenções dos padres jesuítas, amplamente expressa na literatura produzida durante o quentismo. A crítica de Oswald de Andrade está presente no verso. Letra A, quando o português chegou. B, vestiu o índio. C, debaixo de uma bruta chuva.
D. O índio tinha despido. E. Que pena, fosse uma manhã de sol. E aí, amadinho? A, B, C, D ou E? Olha só. Olha, letra E. Que pena. Que pena que fosse uma manhã de sol, né? Exatamente. Que Quem pena, né? tinha ficado sem roupa eram É. os portugueses. Mas é isso. Neste momento agora a gente conclui a correção da atividade e vamos dar espaço para o melhor momento, né? Aqui da nossa aula, que é... o Clube de Leitura. Muito bem, vamos lá. O Clube de Leitura da Unidade 1 é a obra de Gil Vicente, Alto da Barca do Inferno. Então, essa obra traz o quê? Qual é a informação dessa literatura, dessa produção aí? Bem, valores de duas épocas, escrita na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. A obra oscila entre os valores morais, ao mesmo tempo que há uma severa crítica à sociedade, típica da Idade Moderna. A obra também está religiosamente voltada para a figura de Deus, o que é uma característica medieval. Ok, muito bem. Então, assim, o nosso aluno da NASA, ele está sendo preparado, amadinha, né? Com este projeto, incluso aqui dentro de suas aulas, para você aí ser esse aluno literário, né? Porque assim você vai ser esse estudante completo, né? E a sua vida acadêmica só vai ter sucesso. Porque você, sem literatura, não dá certo. E aqui você está galgando, né? Passo a passo, colhendo essas informações e crescendo. E aí a sua leitura de mundo, ó, vai ficar 100%. Mas para isso tem que fazer o exercício. Leitura, leia, tá? Porque daí senão você não vai conseguir. Então essa habilidade, ela precisa ser aí praticada, tá bom? Esse é o combinado. E aí, Márcia, pura, eu não quero ler, tudo bem? Não. Nós não temos essa condição aqui de, né, forçar. Beleza, tranquilo. Mas e seu compromisso? E sua responsabilidade de estudante? E o compromisso com você mesmo, né? Então tá bom. Eu sei que você vai ler. Por isso mesmo que a gente sempre termina com uma mensagem. Então chama lá, vamos lá. Para a mensagem do dia. Estudar é a melhor forma de investimento para o futuro promissor. Muito então, bem. Aí, ó, pensamento da nossa pura Moreno Domingues. Eita, é isso aí. Olha, eu acredito em você. É você que está aí olhando, assistindo essa nossa aula. Muito bem, então. Até a próxima. Até a próxima. Valeu.